Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Alteryx. Só que hoje a gente vai começar Alteryx e integração ao mesmo tempo, né? Nos últimos vídeos de Alteryx aqui no canal a gente vê algumas integrações do Alteryx com Power BI, com Tableau. Vocês vão ver a integração de Alteryx com Zen ainda, com Pipefy. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa o Python com Alteryx. Então a gente vai começar a usar Alteryx para Data Science. Bora aprender comigo? Bom, pessoal, então aqui vocês já veem minha tela do Alteryx, tá? Então esse é uma nova playlist que a gente vai iniciar no canal sobre Python. Vai ter Python com as outras ferramentas de Self-BI também. Vai ter muito conteúdo sobre Python no Alteryx. Você vai ver que dá para fazer muita coisa, tá bom? Então, para a gente começar e você conseguir acompanhar comigo aí da sua casa, a gente vai vir aqui na barra de pesquisa. Vamos escrever Python, PHTH, PYTH, que PH? PYTH, e a gente vai pegar esse cara, esse segundo carinha que aparece aqui, ó, Python, e vamos clicar no botãozinho de Example, beleza? Instantaneamente o Alteryx vai abrir esta tela aí para você, vai dar possivelmente esse Python not responding, por quê? Porque aqui a gente está falando agora de Python, a gente está falando de programação, a gente vai mexer no console, que é o Jupyter e tal, então o seu computador precisa ler tudo isso, é muita informação para ele ler, então ele dá umas travadinhas, mas depois libera, tá bom? Então, ó, aqui a gente já tem um text input com um campo de indústria, um de nome, de idade, de anos de educação, anos de tempo atual no trabalho e o salário anual da pessoa, tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó, em vez de a gente mexer nesses exemplos aqui, a gente vai criar junto. Eu vou criar junto com vocês. Então, vamos dar um Ctrl C nesse text input que apareceu aqui no exemplo. Aí a gente coloca no mais aqui, para ele abrir um novo workflow. Neste novo workflow, a gente vai dar um Ctrl V nesse text input, tá bom? Demos o Ctrl V, vamos dar um Run. Por que a gente vai dar um run? Para ele trazer os dados para cá, né? Para carregar nesse workflow novo. Agora a gente volta lá na barra de pesquisa, vamos pegar o componente do Python, esse segundo, e a gente vai conectar com esse text input, tá bom, pessoal? Então, uma vez que a gente conectou, ó, vai dar mensagem, né? Vai falar que o conteúdo dessa ferramenta não pode estar vazio. Isso por quê? Porque a gente conectou agora. Essa mensagem o Alteryx dá para qualquer componente antes de configurar. E agora a gente vai ampliar um pouco mais a configuração, tá? Pessoal, essa configuração aqui é um Jupyter Notebook, tá bom? Então, para você que vem da área de programação, já sabe como funciona o Jupyter, então o Alteryx tem um Jupyter Notebook integrado a ele, então você vai conseguir usar na estrutura do Jupyter Notebook. Tem outros também, né, que você pode usar, tem o Visual Code, que muita gente gosta de usar, tem o Google Colab, também tem gente que gosta de usar, prefere o Google Colab, enfim, você tem vários, entre eles você tem esse terminal, né, o Jupyter Notebook, que é o que a gente usa aqui dentro do Alteryx. Ele é muito bom, tá? Então, recomendo esse terminal também para você aprender Python, para você usar o Python dentro dele, beleza? Quando a gente coloca já o componente, vocês vão ver que funciona assim, né? Para você que nunca viu a programação, sugiro que estude um pouco mais sobre linguagem de programação, mas eu vou explicar aqui bem do zero para ajudar vocês, tá bom? E essa playlist nossa aqui no canal vai ajudar muito sobre mexer em Python. Talvez não coisas muito avançadas, mas o suficiente para você sair do zero, tudo bem? Então aqui, como é que funciona, né? Você sempre precisa de um pacote de programas, né, de bibliotecas dentro do seu computador. O que são essas bibliotecas? Essas bibliotecas é como se alguém tivesse codificado uma série de comandos que dá para fazer, uma série de contas matemáticas, enfim, programações, condensa-se tudo isso numa biblioteca, e aí toda vez que você traz essa biblioteca para o seu projeto, você usa comandos dela. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, mas funcionaria assim, sei lá, eu quero programar sempre um número dividido por 100 elevado à raiz quadrada do resultado, por exemplo, tá? Aí eu crio essa programação e condenso isso numa biblioteca. E aí eu falo, toda vez que você quiser usar esse comando que faz essa conta, um número dividido por 100 elevado à raiz quadrada, o resultado dele, você vai escrever Rodrigo. Olha o nome do código, Rodrigo. Aí o que você vai fazer? A minha biblioteca, ela chama-se Desenvolvimentos do Rodrigo. Se você importar a biblioteca Desenvolvimento do Rodrigo para dentro do seu projeto,
Quando você der o comando Rodrigo, ele automaticamente vai fazer essa conta. Tá? Então ele vai fazer toda essa programação que eu criei. Bibliotecas na programação funcionam assim. Obviamente muito mais complexas, né? Mas alguém cria coisas muito complexas, condensa isso em códigos, em comandos mais simples, que você pode usar esses comandos a todo momento. Então o próprio Alteryx tem algumas bibliotecas. Então, por exemplo, a Alteryx ela tem as bibliotecas dela para ler arquivos e para exibir os arquivos no output. Então você tem essa AYX, que é a biblioteca do Alteryx, e aí dentro dela, por natureza, o Alteryx vai falar para a gente para importar esse package, que é o pacote de coisas que estão dentro do package, né? Então desse pacote da biblioteca do Alteryx, você vai trazer algumas coisas para o seu trabalho. E você também vai importar o próprio Alteryx, o comando Alteryx. Então aqui, ó, eu estou indo na biblioteca que chama AYX, tá? Então, from AYX, a biblioteca do Alteryx, você traz para mim o package, que seria aquele Rodrigo que eu falei para vocês, e traz para mim o Alteryx também. São duas coisas que por default já vem dentro desse componente, tá? Dentro disso aqui a gente vai ter alguns comandos que a gente vai aprendendo ao longo dos vídeos, mas vai ter também o comando de leitura de arquivo e exibição do arquivo, que aqui a gente está programando mesmo usando o Jupyter Notebook, mas a linguagem que nós usamos aqui é Python, ok? Então, ó, quando ele faz isso, então ele já traz esses comandos por natureza. Então, essas duas bibliotecas você tem que importar para você usar o Python no Alteryx. Então, por isso que já vem até programado aqui. O restante do código, a gente vai criando as linhas de código aqui embaixo, tá? Então, cada pedacinho desse, pessoal, é como se fosse uma linha de código. Vocês estão vendo que tem algumas coisas escritas com o hashtag? O que significa isso? São comentários. Então, o código mesmo é só essa linha aqui, ó, que está em verde e preto. Tudo que está com o hashtag, na verdade, são comentários para explicar o que essa linha de código está fazendo, ok? Então, isso é uma boa dinâmica para você documentar o seu projeto quando você estiver mexendo no Python. Então, vamos lá, ó. Uma vez que eu fiz isso, eu preciso rodar esse código, tá? Então, como é que funciona? Você tem também, dentro do Python, né, quando você está em algum terminal, você tem que sempre faz o código e processa o código para ver o resultado. Então, para ver o resultado desse código aqui, se eu quiser processar somente essa linha, eu clico nesse sinalzinho que está aqui. Ó, que aí ele dá, se eu boto o mouse, ele até fala, ó, run this cell. Então, se eu fiz isso aqui, ó, viu que ficou o número 1? Ficou o número 1 por quê? Porque significa que ele processou somente essa célula. Aí agora eu posso subir na de baixo e clicar na de baixo também, ó. Ele também processou somente essa célula, ó. Enquanto ele está processando, se vocês separarem, fica um asterisco. Quando ele termina, fica um número entre os colchetes. Então, 1 e 2 processou. Para processar individualmente é assim, você clica, ó. E aí, reparem, ele vai contando, né? O que é isso? É step by step. Cada vez que você dá o run, ele bota um número, tá? Então, ó, clicou, ele processa, aí fica um asterisco, terminou, ele mostra um número. É isso que significa o processamento, tá? Se você quiser rodar tudo, é só clicar no Run aqui em cima, ó. Então, ó, reparem que ficou 8, 7, agora vai ficar 8 e 9, ó. Tá vendo, ó? Ele reprocessou. Aqui embaixo, ó, ele criou automaticamente uma célula que eu posso deletar, que eu vou fazer junto com vocês. Então, ó, primeira coisa, eu preciso processar, então, essas duas. Eu tenho que ir lá na biblioteca do Alteryx e trazer esses dois comandos, né? Importar o pacote que tem dentro dele, de códigos, e importar esse Alteryx também, que é outro pacote. Beleza, fiz isso. Agora a gente vai usar uma nova linha de código. Qual linha de código é? Eu tenho um database, que é esse aqui, ó. Como eu falei para vocês, né? Demora um pouquinho mais. Esse é meu database. Eu quero trazer as informações desse database para dentro do meu projeto aqui, né? Então, como é que eu faço isso? Ó, eu conecto, e aí, ó, se vocês olharem aqui, olha a nossa saída, ó, do nosso componente. Ela não tem nada, então, ó, eu conectei. Primeira coisa que eu tenho que fazer, né, que ele já faz automático, até já tá no componente, ó. Conectei, vim aqui, dei o run, nesse botãozinho, ó, ele já trouxe. Então, se eu vier na parte do input, ó, eu tenho um input hashtag 1 aqui, ó. Esse input hashtag 1 significa leu o que entrou de dados no meu projeto. Rodando esses dois aqui. Eu só dar esse run, ele já rodou e já viu que tem coisa e já mostra para você. Contudo, as saídas ainda estão sem nada. Então, a gente vai criar uma nova linha de código para primeiro
a gente lê os dados aqui dentro do nosso no nosso terminal, do nosso Jupyter, e depois a gente vai falar, poxa, esses dados estão ok? Estão. Então você vai dar um write em alguma dessas saídas, tá? Então hoje o que a gente vai aprender é basicamente isso, é importar, ler e colocar no output. Aí depois vão ter outros vídeos no canal ensinando a manipular esses dados com Python, tá bom? Então from alteryx import, beleza, eu vou criar uma nova célula, né? Uma nova linha de código. Eu venho aqui nesse botão de mais que tem aqui, ó. Clica nesse botão de mais, ó. Ele inseriu, só que ele inseriu aqui, ó, ele inseriu errado o código. Eu vou fazer um código que é depois desses dois, né? Então ele vai importar os pacotes e aí eu quero que ele comece a fazer coisas. Então eu clico aqui e venho nessa setinha e ponho para baixo o meu código, ó. Ficou aqui, tá bom? Pessoal, a gente tem uma coisa, né, que a gente fala que é assim, no Python, né? Não é a gente, né? Pessoas que programam em Python, elas costumam fazer uma coisa que a gente chama de função, né? O que é uma função? Eu faço aquele processo igual eu falei para vocês, né? Então eu vou falar assim, ó. Por exemplo, assim, ó, leitura. O nome da minha função vai ser leitura do data frame. O data frame nada mais é do que os dados que eu importei aqui, que estão no input do meu componente. A leitura do meu data frame vai ser igual ao quê? Aí eu vou falar, eu quero que você, Python, leia o meu input data, o meu text input, na verdade, e traga esses dados. E o leitura data frame é isso, é esses dados dentro do Python, tá bom? Para ele ler. Então a gente vai colocar assim, ó, alteryx.read. Isso aqui é um comando, tá, pessoal? Esse alteryx.read é um comando que está dentro desse pacote chamado alteryx aqui. Então ele vai executar algo por trás dessa linha de código. Por isso que o Python é legal. O Python tem várias coisas bem simples que você consegue usar nele, né, na linguagem de programação dele. Aí eu abro parênteses. Quando a gente abre parênteses, ele já fecha um logo na sequência, porque tudo que você abre você precisa fechar. Isso aqui é uma linha de código, você precisa seguir esta lógica, tá? Aí eu venho aqui e falo para ele o seguinte, ó. Eu quero que você leia, eu preciso abrir aspas duplas. Isso é fundamental, tá? Você vai ver que eu abri, ele já fechou e já deixou o nosso comandinho aqui bem no meio. Aí eu vou falar para ele, ó, você vai ler o quê? Você vai ler esse dataset aqui. Esse dataset para o nosso Jupyter Notebook é o hashtag 1, certo? Que é o que está entrando aqui, a primeira entrada. Então eu venho aqui e coloco, ó, entre as aspas duplas eu coloco hashtag 1. Beleza, quando eu faço isso, eu estou falando para ele, ó, leitura data frame nada mais é do que os dados que estão dentro do hashtag 1. Então vamos até colocar aqui, ó, leitura data frame 1, tá bom? Então, ó, escrevi isso aqui, aí eu vou clicar aqui no run. Ele vai dar o invalid syntax aqui, ó. Por que ele deu esse invalid syntax aqui, pessoal? Porque quando você coloca uma função, isso é uma coisa importante para a gente saber, tá? Eu não posso nunca deixar um espaço em branco. Então, por exemplo, eu tenho que vir aqui, ó, toda vez que eu tenho algum espaço, eu coloco underline. Eu não posso deixar espaço. Se você coloca espaço, você estraga a linha de código e aí o programa se perde, tá? Então, nunca deixe antes do igual espaços. Coloque sempre um underline, um if, enfim. De praxe, a gente costuma usar o underline, tá bom? Então, ó, leitura dataframe 1. Aí eu vou vir aqui e clicar no run de novo. Agora ele vai falar, ó, que o name alteryx is not defined. Por quê? Ele precisa rodar de novo o projeto inteiro para ele poder importar esse nome aqui e fazer esse processo de leitura aqui. Então, toda vez que você terminar o código, qual a minha sugestão para vocês? Vem no run aqui do alteryx e não o run do nosso Jupyter Notebook. Você vem aqui, ó, run do alteryx. Aí agora ele vai processar de novo, ele vai pegar o text input, vai rodar o text input, aí vai pegar o seu Python e vai fazer a linha de código, o comando do Python que você pediu, tá bom? Então, ó, ele veio aqui, pegou meu text input, tá processando, aí ele veio no Python e executou. Agora, quando eu desço, ó, ele dá a mensagem de success, reading a input data, o que tá no hashtag 1. Só que eu ainda não tô conseguindo ver o resultado, tá vendo? Ó, o resultado não tá nem no output, nem aqui. Por quê? Porque eu preciso dar um outro comando. E aí é uma coisa do Python, né? Se você repetir o nome da função, por isso que a gente executa a função, tá? Então, ó, a função é leitura df1, que é igual a fazer isso.
Agora aqui embaixo, se eu fizer isso aqui, ó, só colocar o nome da função e der o run de novo, ele vai exibir esse resultado, ó. Então agora eu ponho o run. Ele vai executar de novo o nosso fluxo. E o resultado vai aparecer aqui embaixo, ó. Olha aqui os dados, ó. Ele leu e agora ele exibiu. Por que que ele exibiu? Porque eu repeti o nome aqui, ó. Aqui em cima eu disse o que significa, declarei a variável, né? Leitura df1, declarei o que é essa função, na verdade. É para fazer esse comando, ler o dataframe 1, que está no hashtag 1, e depois eu falei, exibe esse resultado. E aí ele exibiu aqui, ó. Tá? Então, fiz isso, ó, ele já exibiu. Agora, o que eu posso fazer? Se eu olhar no output, continua não mostrando. Por quê? Esse read é para você ler na linha de código. Para você soltar no output do nosso componente do Python aqui, ó, você precisa usar um outro comando que a gente vai fazer agora. Esse outro comando chama-se alteryx. Então, eu vou até colocar um hashtag. Primeiro, eu vou colocar um hashtag nessa linha, ó. Então, ó, vou dar um enter aqui, vou vir aqui e vou colocar um hashtag, ó. Comando para ler o dataframe. Beleza? E aí esse é o comando. Agora, comando para exibir o dataframe no output da ferramenta Python. Vou dar um enter. E aí agora, pessoal, a gente vai ter que usar esse aqui, ó. Vamos também colocar uma função, né? Então esse aqui vai ser output, a função output dataframe 1, tá? E ele vai ser igual ao alteryx ponto write, abro parênteses, então é alteryx.write o nome desse comando. Aí eu abro parênteses e aí dentro do parênteses eu vou colocar então, ó, é para você exibir o meu hashtag 1. Aí eu tenho que vir aqui e botar uma vírgula. Vocês separaram que eu tenho 5 outputs dentro desse componente Python? Então eu vou colocar aqui o número aonde eu quero que ele exiba. Eu quero que ele exiba o resultado, esse resultado aqui, na saída 1, tá? Na verdade, pessoal, em vez de eu colocar esse hashtag 1, ó, vamos fazer diferente. Aqui em cima eu já não li e já não importei e agora chama leitura dataframe 1, que é esse resultado aqui, ó. Então eu quero que ele pegue esse mesmo resultado, leitura dataframe 1, e coloque esse resultado na saída 1, tá? Então eu não vou botar o hashtag, porque se eu botar o hashtag, eu tô falando para ele pegar do input data. Eu não quero, eu já declarei que o input data agora dentro do meu projeto chama leitura dataframe 1. Então eu vou pegar esse leitura dataframe 1 e vou falar, agora você exibe ela na saída 1. E aí eu uso este comando. Uma vez que eu fiz isso, ó, vou vir aqui no Alteryx e vou dar o run de novo. Ver se dá certo. Rodou. Olha meu output 1 agora, ó, tá com os resultados aqui, viu? Então ele processou e o resultado apareceu para nós aqui, ó, no output, tá vendo? Com o comando output dataframe 1. Se você pegasse aqui, pessoal, e mudasse o número para o 2, ó, vou mudar para o 3 e rodar, este resultado ele vai sair do output 1 do componente e vai para o output 3 do Python, tá vendo? Tá vendo, não? Quer ver, né? Na verdade, é isso que eu queria dizer. Vamos olhar aqui, ó. No output 1 agora não tem nada. Na saída 3, quando eu clico nela, ele processa e me mostra, ó. Tá aqui, os dados estão aqui. Beleza? Então a gente começou de forma bem simples no Python, pessoal. Então, ó, trouxemos aqui as duas bibliotecas do próprio Alteryx, fizemos uma leitura básica, né? Então trouxemos esse input para dentro do nosso projeto e exportamos ele para uma das saídas, tudo bem? Pessoal, então esse é o primeiro vídeo. Então a gente está começando o Python no Alteryx, importamos e colocamos para leitura. E aí, depois de colocar para leitura, colocamos no output do componente, tá bom? Então, começo
todo começo de projeto é assim, você tem que ler um data frame, então vocês aprenderam aqui. Vão ter mais vídeos no canal, a gente vai evoluir ainda mais o entendimento de Python, tá bom? Se você achou legal esse tipo de conteúdo, gostou dessa integração aí Python com Alteryx, comenta aqui embaixo se você já usa ou se você tem interesse em usar, para quê, tá bom? Coloca aqui, é sempre legal pra gente ter essa troca e aprender. Deixa o seu like se você gostou do vídeo, também comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos sobre isso, se isso realmente é interessante para vocês, tá bom? E a gente se vê na próxima semana. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.